cada processo que a gente discute na agência, às vezes, claro que quem peticiona determinado pedido, ele tem um interesse genuíno e natural em ter o pedido dele deferido. Mas a gente não pode analisar só aquele caso, porque eu tenho um poder de repercussão, a gente está falando do Brasil inteiro, né? E, para além disso, tem um olhar na agência de, às vezes, embora eu tenha a mesma regulação no país inteiro, a régua da regulação em Santos, que a gente está falando do maior porto, ela é uma régua diferente da régua de uma regulação de um porto do norte do país, do nordeste, porque eu tenho outros tipos de problemas, que são todos regulados pela mesma regulação, mas eu preciso fazer ali uma calibração para que a gente, de fato, tenha uma regulação que atenda o mercado. Mas a gente tem que estar sempre pautado nessa racionalidade, no argumento para que, olha, isso aqui serve, se encaixa perfeitamente para o seu problema, aqui eu vou precisar fazer alguns ajustes, e eu vejo que a ANTAC evoluiu muito bem nessas questões. Um dos exemplos que a gente pode dar, eu acho que você me corrige se eu estiver errada, é a questão da concessão do canal, né, que havia uma grande expectativa para que o Porto de Santos fosse o segundo, né, a concessão acontecesse aqui. Hoje está mais próximo de acontecer em Itajaí e Santos ficar mais para o final do ano, justamente por essas especificidades. Não dá para a gente pegar Paranaguá e replicar aqui em Santos, né? Exato, tem a sua realidade local. Assim como tem portos que estavam discutindo também a eventual concessão do canal de acesso, mas não faz sentido para ele. O modelo de concessão de canal de acesso já é um modelo validado. Sim. Em um porto e em validação em 2 outros portos, Santos é um dele. Mas tem porto que nem ele validado, ele vai ser aplicado, porque não condiz com a realidade do local, né? Mas a agência vem e o mercado vem crescendo muito em relação a isso. A gente teve recentemente a primeira decisão de ampliação de arrendamento que foi licitado no modelo simplificado. Até então, como a própria lei estabelece que contratos dessa natureza eles são por 10 anos, não tínhamos discutido na agência nenhuma possibilidade de ampliação diária. Em prazo não posso, porque a lei tem um limite de 10 anos, mas foi criado um entendimento para poder fazer essa ampliação em área. Até então não tinha discutido isso. A partir do momento que a gente discute quais são as bases, se cabe ou se não cabe reequilíbrio, como é que fica a questão dos investimentos, você já cria um racional para ser replicado e adaptado em outros portos. Eu acho que esse é o grande legado, né, da regulação, dela poder olhar os problemas para criar soluções e isso poder ser replicado em outros portos. E a regulação responsiva também, eu acho que traz muito mais, quando a gente fala, por exemplo, em penalização. A regulação responsiva, ela traz muito mais resultado do que a punitiva por si só. Vocês concordam? Sim, até porque, eu digo assim, quem passa bem de ano, né, a gente já teve outros programas que a gente debateu isso aqui, né? Você tem uma classe de empresários, de operadores de terminais, que está fazendo um trabalho bem feito. E tem aqueles que não estão querendo fazer, né? Então, por que eu vou gastar energia de uma equipe técnica da agência que já é pequena, né, em quem já está indo bem, né? Vamos aplicar essa energia em quem não está respondendo bem. Então, quem responde bem à agência é menos fiscalizado, quem responde mal vai ter lupa em cima para poder sair da zona de fundeio, né? Da zona de rebaixamento. De rebaixamento. Eu acho que tem mais um viés que dá para acrescentar, para além disso. Claro que eu vou colocar mais energia naquele que deve e merece ser mais fiscalizado, mas também na forma a gente conseguir avançar com outras questões. E eu acho que a ANTAC, nesse caso, ela avançou muito no último ano, 2025, quando a gente começou a colocar os acordos de conciliação na análise de denúncias. E não foi simples, porque dentro da casa, porque a gente vai criando um método de trabalho, certo ou errado, a gente vai se acostumando com o nosso método de trabalhar, né? Então, a fiscalização acostumada em analisar denúncias e seguir tudo para o seu processo sancionador, que tem um rito, que tem um fluxo a ser seguido, e, ao final do sancionador, aplicar a penalidade para quem é de competência. Então, tem competências que ficavam na gerência de fiscalização, algumas sobem para a superintendência e outras sobem para a diretoria. Então, a gente construiu um modelo que essas denúncias pudessem, né, com alguns específicos, serem resolvidas a partir do momento que se tivesse o acordo entre as partes de uma denúncia considerada abusiva, se as partes fizessem um acordo, o processo sancionador ele não seguiria. Foi difícil internamente, porque tanto a fiscalização no primeiro momento não queria abrir mão do seu poder punitivo, né? Quanto na própria diretoria, porque esse debate aconteceu, eu era relatora do processo. No primeiro momento tinha diretor que falava não,
eu não vou deixar de aplicar penalidade, porque é o fim, porque senão eu vou incentivar o comportamento, se eu deixar de aplicar o comportamento nocivo. E a gente precisou criar algumas bases, de fato é uma preocupação relevante, a gente não pode estimular esse comportamento, mas a gente conseguiu avançar. Então, até nessa responsabilidade da fiscalização, a gente tem esse olhar de fiscalizar mais, mas também quem precisa ser fiscalizado, fiscalizar menos quem não precisa, mas também no método, como é que a gente consegue uma melhor resposta, né? Eu acho que nisso a gente também avança. Isso dá, inclusive, celeridade aos processos, né? Quando a gente impede que ele se arraste, vá para uma conciliação, via arbitragem ou via administrativa. Ou vá até para justiça comum. Exato. Tem muitos processos que são analisados pela agência que alguma parte acaba não sendo satisfeita com o processo da agência reguladora, judicializa na justiça comum, né? E você, mais uma vez, cria a indústria do litígio, né? Quer queira, quer não, uma denúncia na agência reguladora em um trâmite é uma forma de litígio. Sem dúvida. Né? Você não está satisfeito com a solução da agência, aí você sobe para outra instância. E tem gente que ainda sobe para diversas, né? Vai para o TCU, vai para a Justiça Comum, enfim, vai para tudo quanto é canto, né? Até esgotar isso não, só desgasta, sai caro, desgasta e não tem avanço. E é uma indústria da judicialização. Isso traz muito mais segurança jurídica e previsibilidade, né, Flávia? Que foi o que a ANTAC sempre defendeu. A gente fala que o processo da regulação é um processo muito democrático, porque no fim das contas todo mundo em algum momento vai ser contra a regulação, porque ou teve o seu direito tutelado, tolhido demais, ou tutelado de menos, então é natural olhar a regulação com alguma queixa ou recorrer às decisões, é natural, é bem democrático. Mas a agência, quando ela toma, né, mais uma vez voltando para esse ponto, quando ela toma uma decisão, ela precisa olhar todo o contexto da regulação e buscar a segurança jurídica, buscar a perenidade das decisões. Então, toda norma que é feita na agência, existe uma publicidade anterior, existe audiência pública, consulta pública, porque precisa se dar essa transparência para o mercado do que a gente está fazendo. E, no fim das contas, esses movimentos, né, de recorrer à agência, às vezes não conseguiu a resposta que quer, recorreu no Ministério, recorreu na Justiça Comum, ou recorreu no Tribunal de Contas, denunciou na CGU. O mercado causa, às vezes, esse. Eu entendo os interesses, cada um está na busca dos seus interesses, mas se a gente for pensar, às vezes, no médio e longo prazo, isso gera mais insegurança do que segurança. Porque, às vezes, o pedido não é para ser concedido mesmo. Aquela solução, você pode ter N soluções para o seu caso, mas aquela, infelizmente, não dá. Aquela não é possível. Aquela não é possível. Então, acaba criando algumas inseguranças, mas a gente sempre tem muito esse cuidado de buscar ser coerente com as decisões, criar esse racional de coerência regulatória e aí subir essa régua técnica que o Tércio fala, e a gente vê hoje cada vez mais profissionais lidando com a regulação portuária e sabendo o que de fato a gente está fazendo e falando a mesma língua.